Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Português com Eduardo Moura. E hoje nós vamos corrigir a prova do Cefet para o curso de Mecânica que foi realizada no ano de 2025 para as matrículas deste ano, do ano de 2026, tá certo? Portanto, esse material já está aqui embaixo no nosso campo de descrição do vídeo. Mas antes da gente começar a correção, só mandar aquele recadinho para vocês, vou pedir para dar aquela força, não custa nada, é de graça, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like também neste conteúdo, deixe seu comentário, tira sua dúvida, estou sempre respondendo quando eu puder. Lembrando que isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, que é totalmente gratuito, e a gente pretende colocar aqui outras provas do Cefet na área de língua portuguesa para a gente corrigir, e também o conteúdo que vem sendo cobrado ultimamente pela Banca Selecom, que tem aí administrado a nossa prova para a admissão aí do ensino médio, tá certo? Vou pedir também para vocês acessarem as nossas redes sociais no Facebook, nossa fanpage Português com Eduardo Moura, e também no Instagram, @Prof. Eduardo Moura. Também você tem lá alguns cortes do nosso canal e algumas dicas também que são muito importantes para vocês aí que estão no Ensino Fundamental 2, rumo à aprovação lá no Cefet, tá certo? Lembrando que no ano passado a prova foi em setembro, nós estamos agora começando junho, por isso é importante que você comece a treinar já para essa prova, tá? É muito importante. Sem perder tempo, vamos botar então essa prova aqui na tela, tá aí. Para quem nunca viu, né, a prova do Cefet, que foi do edital 5 de 2025 do ano passado, já está na tela? Vamos botar, ainda não está na tela, pensei que tivesse aqui na tela, rapidinho botando, agora a gente vai adicionar aqui para vocês, já está entrando. Está um pouquinho lento, mas vai entrar, nós estamos aqui na correção da prova do Cefet. Pronto, agora foi. Demorou, mas entrou a prova de 2025 para 2026, técnico em mecânica. Foram apenas 5 questões, tá? Diferentes para quem faz a prova para outros cursos, que eles chamam de cursos integrados. Cursos integrados, há a cobrança de outras disciplinas, como ciências, geografia, também há uma redação. Na prova de mecânica, não. O foco é matemática. Há 5 questões de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar agora essas 5 questões de português. E a prova de matemática, que é mais densa, aí, com 15 questões para serem resolvidas durante 3 horas. Para quem nunca fez uma prova de concurso, vou dar algumas dicas aqui básicas, tá? Primeiramente, gente, caneta transparente. Nada de caneta de cor toda preta por fora, ou toda branca por fora, rosa, lilás, nada disso. Tem que ser a caneta de tubo transparente. Aquela Bic bem popular, ou a Compactor bem popular mesmo, tá? Leva 2 canetas, é muito importante, porque uma caneta pode falhar, aí você tem uma outra caneta lá na hora. E no ano passado, eles deixaram fazer com cor azul ou preta. Nada de vermelho, nada de verde. Para quem está aí fazendo sua primeira prova, de repente, de concurso, já fica aí com essas dicas de antemão. Bom, língua portuguesa foram só 5 questões? Foram só 5 questões, Eduardo, mas, 2 textos, Tá vendo aqui, o primeiro texto, perdendo a cabeça, olhando memes, né? Que foi o primeiro texto. E um outro texto aqui do seu lado direito, aqui, que nem título tem. Textos médios, não são textos muito grandes, mas textos médios, para 5 questões. E ainda temos uma charge que a gente vai mostrar ela para vocês depois. Primeira dica que eu dou para quem está fazendo prova de português que tenha texto, que tenha interpretação de texto. Vamos primeiro olhar o que a questão está cobrando e aí a gente volta no texto. Por quê? Porque não necessariamente você vai precisar ler o texto todo. Tem questões que são ligadas à gramática,
talvez você não precise voltar ao texto, a não ser que você precise ter ali uma questão de sentido. Tem uma questão que vai apenas pedir uma interpretação de um parágrafo ou de uma linha. Então, talvez você até volte para ler, mas não precise ler tudo. Mas também pode haver aí questões que te cobre, por exemplo, o sentido inteiro de um texto. Aí você vai ter que ler o texto todo. Portanto, nada é garantido. Então, vamos para a questão, vamos entender o que a questão pede e depois a gente volta para o texto para ser até mais focado. Né? Porque quando a gente começa a ler por ler, no início a gente entende, mas quando já está no final, às vezes nem lembra o que foi lido anteriormente. Então, vamos botar a primeira questão já aí na tela e aí a gente comenta com vocês. Vou dar uma ampliadinha para vocês lerem maior. Eu acho que aí fica bom para todo mundo. Show! Questão número 1 da prova de mecânica, área língua portuguesa. No trecho, abre aspas, a palavra inicialmente ganhou força nas mídias sociais entre as comunidades da geração Z e da geração alfa, fecha aspas. A palavra em destaque funciona como letra A, verbo, B, adjetivo, C, advérbio ou D, substantivo. Se você quer tentar fazer essa questão agora, eu vou sugerir que você dê um pause nesse vídeo e aí você continua depois que eu já venho com a resposta. Pronto, deu pause? Agora vamos analisar essa questão. Bom, gente, ele quer saber, primeiramente, o termo destacado, né? Quando eu falo de termo destacado, vocês têm que sempre ficar ligados ao termo ou que está em negrito, que é essa palavrinha aí um pouquinho mais forçada na cor preta, tá? Ou então um termo que pode estar sublinhado, pode estar em itálico também, pode estar pintado, assim como eu pintei agora, ou em aspas, tá? Então, palavra em destaque, ó, é sempre aquilo que está diferente dos demais, ok? Vamos lembrar a definição de cada classe gramatical. E aí, aquilo que eu falei para vocês, é uma questão de gramática. Então, eu não preciso ir nesse momento no texto para fazer essa questão, porque com essa frase eu consigo classificar a palavra inicialmente sem ler o texto, ok? Então, vamos lá, gente. Verbo. O que é verbo? Vamos relembrar o verbo, né? Verbo é aquilo, né, que marca, né? Deixa eu botar aqui, cadê? Vamos lá. Marca estado, fenômeno da natureza ou ação, né? Em tese, gente, é quase tudo aquilo que eu posso conjugar, menos o fenômeno da natureza no seu sentido reto direto, né? Vou dar um exemplo para você. Ação. Ação. Eu vou, nós vamos, ele joga, nós jogamos, estamos fazendo uma ação, né? Então dá para conjugar. Estado, também dá para conjugar. Eu sou, tu és, nós somos, eles são, também dá. O fenômeno da natureza, no seu sentido reto e direto, não dá para eu conjugar, né? Choveu ontem à noite. Não posso escrever, nós chovemos ontem à noite. Não, porque a gente não é nuvem, né? Então, não dá para conjugar. Porém, se eu colocar o fenômeno na natureza no sentido figurado, no sentido conotativo ou metaforicamente, aí eu posso até usar. Por exemplo, se eu disser choveram cartas na redação, aí eu posso conjugar nesse sentido figurado, ele ganha ali uma conjugação tranquila. Inicialmente, gente, não marca estado, não marca tão pouco o fenômeno da natureza e tão pouco a ação. Então, a letra A, bem facinho para você não marcar, certo? Uma explicação bem reta e direta para a gente não perder muito tempo. No adjetivo, gente, é aquilo, né, que qualifica e ou caracteriza o quê? O nosso substantivo. Então, aqui, vamos lá. Caracteriza o substantivo. Faltou outro A aqui. Pronto. O adjetivo é aquele que qualifica ou caracteriza o nosso substantivo. Bom, nós temos um substantivo
aqui do lado, né? Que vou até botar de outra cor aqui, para não confundir vocês, ó. Que é o termo a palavra, né? A palavra tem um artigo ali, portanto, ele é um substantivo, né? Porém, inicialmente está caracterizando o termo a palavra ou ele está mudando o nosso verbo? Ganhou aqui, ó. Ganhou é verbo. Vou sinalizar aqui para vocês, ó. Aqui nós temos um substantivo e aqui nós temos um verbo. A palavra inicialmente ganhou, né? Inicialmente tem sentido de tempo, né? Toda vez que a gente tem um termo ligado a tempo, ele é um advérbio, né? Especialmente se ele tiver com esse termo aqui, ó. Vou até grifar para vocês, ó. Ó, mente. Mente, muito provavelmente, a grande chance é de ele ser um advérbio, né? Inicialmente, no início, no tempo inicial, né? Então, gente, ele não pode qualificar, sendo desse sentido de tempo, o substantivo, né? Ele vai qualificar o quê? O verbo, né? Porque o verbo que dá o sentido aí, ó. Ganhou inicialmente, ganhou lá no início, né? Então, não está qualificando aí o termo, a palavra, né? Então, vamos, então, eliminar a letra B também. Sobrou o quê, gente? A letra C ou a letra D. Como eu disse para vocês, terminou em mente, a chance muito grande de ser um advérbio. E tem esse sentido de tempo, né? No tempo inicial, como eu falei. Portanto, gente, não tem nem muito o que discutir para esse gabarito. Gabarito, letra C, molinho, questão que até poderia fazer com que algumas pessoas achassem pela palavra, inicialmente estar do lado do substantivo, a palavra, dele ser um advérbio. Perdão, dele ser um adjetivo. Mas ele não é um adjetivo, ele é um advérbio. A pegadinha aí era essa, tá? Era que você identificasse que o inicialmente ele está mudando o quê? O verbo ou o substantivo? Ele está mudando aqui, ó. Um está ligado ao outro, ó. O substantivo. Ganhou inicialmente. Ganhou lá no início, lá nos primórdios, enfim. Então, portanto, a gente só pode marcar para vocês, a nossa letra C como gabarito. Gente, substantivo não pode ser, não tem nenhum determinante ali. O que o substantivo ele faz, né? Ele dá nome, né? Ele dá nome às coisas, né? E no caso ali, ele não está marcando o nome, ele está marcando o quê? Um tempo. Então, por eliminação, letra C. Foi o que eu disse, poderia ter gente que se confundiu aí com a letra B. É uma questão que pode ter derrubado alguns candidatos. Mas se você está por dentro da parte gramatical, né, verbo, adjetivo, advérbio, substantivo, que são classes comuns trabalhadas no ensino fundamental, você consegue matar essa questão com certa facilidade. Número 2, vamos para número 2. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Agora ele diz o seguinte, gente, a expressão podridão cerebral. Vou marcar aqui o termo podridão cerebral. Vejam que dessa vez ele não usou o negrito, tá? Ele usou aí uma fonte itálica e em aspas, tá? Ele quer saber esses dois termos, podridão cerebral, que está no primeiro parágrafo, ó, na linha 2. De acordo com o texto, consiste em um. Aqui não tem jeito. Aqui a gente vai ter que voltar ao texto para poder entender o sentido da palavra e tentar matar aí pelas alternativas. Mas vejam, é uma frase do parágrafo 1 da linha 2. Muito provavelmente, eu só vou precisar ler ali ou essa linha ou o primeiro parágrafo. Então, vamos tentar ler o primeiro parágrafo para a gente tentar entender bem aí essa questão. Qual é a dica que eu faço para vocês, né? Vou falar aqui uma coisa básica. Vocês sabem que aqui é o título, né? Já tem que saber que isso aqui é o título. Aqui é o autor, aqui é a data.
né? E aqui está dizendo que foi adaptada para poder realizar a prova, e a banca adaptou. O parágrafo, vocês sabem, né, que marca aqui, ó, cada espaçozinho desse é um parágrafo. Então, o que eu faço? Eu já na minha prova pego a caneta e conto os parágrafos até para eu saber, para poder me orientar na hora que pedir para resolver um sentido de frase. Então, vou botar aqui, ó, parágrafo 1, ó, parágrafo 2, ó, outro ponto parágrafo aqui, ó, aqui o ponto, ó. Então, vou botar aqui o parágrafo 3. O que mais? Parágrafo 4. E o quê? O parágrafo 5. Cadê o texto? Pronto, aqui, parágrafo 5. Vamos voltar lá na questão. Ele fala que o termo podridão cerebral está no parágrafo 1, na linha 2. Então, tranquilo, ó. Parágrafo 1, como eu marquei aqui, ó. Cadê? Marcar aqui para você. Pode ser azul, que aí... Não, azul não. Esse aqui, ó. Parágrafo 1. Tá aqui, então a gente vai ler aqui. Você passa horas rolando o Instagram e o TikTok sem pensar? Se sim, você pode estar sofrendo de podridão cerebral. É essa palavra que ele quer trabalhar lá. Que a Oxford University Press elegeu como a frase ou palavra do ano. É um termo que expressa preocupações sobre o impacto do consumo excessivo do conteúdo online de baixa qualidade, especialmente nas redes sociais. A frequência de uso aumentou 230% entre 2023 e 2024. Então, a gente já tem uma ideia aí. Vamos ver se a gente consegue, só com o primeiro parágrafo, matar a questão. Se a gente não conseguir, a gente segue lendo o texto lá. Então, ele quer saber, a expressão podridão cerebral, de acordo com o texto, consiste em... Opção A, condição médica comprovada que afeta muitas pessoas. Bom, gente, está fazendo uma crítica ao uso excessivo de redes sociais, mas em nenhum momento ele disse que é uma... Vou até botar em vermelho aqui. Em nenhum momento ele diz que é uma condição médica, né? Então, portanto, A está fora. Letra B. É uma palavra que significa comportar-se de forma reservada. Falou de reservado ou discreto, não é? A pessoa na dela. Nada a ver, né, gente? Tem nada a ver aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Voltar para cá. Forma reservada, olha, nada vezes nada. Também, ó, dá para eliminar também a letra B, ó. Ixi, deu tilt. Mas eu conserto aqui. Pronto. Aqui, ó. Ixi, mas deu mesmo. Então, vou só tirar a letra B. Mas aqui, gente, ó, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Forma reservada e discreta, nada vezes nada, tá? Então, aqui tirei a letra B. Letra C, termo antigo usado para descrever doenças cerebrais. Em algum momento falou que é um termo antigo que fala de doença, né? Se não falava que era condição médica, como foi dito aqui, ó, na letra A, tem um pouco de doenças cerebrais, né, gente? Então, ó, aqui, ó, doenças cerebrais, nada a ver. Então, também, ó, vou eliminar a letra C, tá? Com isso, só sobra a letra D. Vou marcar sem ler? Não, não façam isso. Não marquem sem ler, tá? Expressão que descreve a deterioração do estado mental, ou seja, tem uma perda, né? Tem uma situação de problemática, né, para o cérebro, né? Devido ao consumo excessivo de conteúdo trivial nas redes sociais. Linda, bonita, perfeitinha, né? Não tem como errar essa. Mesmo que você não tenha entendido por completo o que o autor quis dizer, gente, essa dava para matar por eliminação. Então, gabarito, letra D de dado, uma questão que eu achei fácil e que você não pode errar essa questão. Essa questão não dá para errar, tá bom? Vamos para a próxima? Número 3 na tela. Essa questão, eu achei uma questão problemática, eu achei uma questão passível de polêmica,
Não concordei muito com o gabarito. Na minha visão, eu acho que tem duas alternativas corretas aí. Mas a banca não anulou. E a banca é soberana. Então, a gente tem que aceitar o que a banca deu como resultado. Tá? Vamos ler juntos aí, ó. No trecho, abre aspas, é lista de compra do mercado, vídeos de cachorros fofos, os episódios da sua série ou podcasts favoritos, está também no parágrafo 1. A palavra em destaque está no... Vamos lá, gente. Vamos, então, voltar para entender o que a questão quer. Ele fala, mais uma vez, ó, palavra em destaque, né? Como eu falei. Qual é a palavra em destaque? Qual é a palavra que está sobressaindo? Agora ele voltou a usar o negrito de novo. É a palavra lista. Então, ele quer saber se lista está, primeiramente, no plural, no singular. De novo no plural, de novo no singular. A plural, B singular, C plural, D singular. Bom, gente, lista está no singular. Não tem nem o que discutir. Então, eu já mato de cara a alternativa. Vou trocar aqui a cor, só um minutinho. Vou tirar a alternativa A, não pode ser plural, e nem pode ser a letra C, plural. Lista é uma palavra no singular. Não tem o S ali no final, não tem nenhum determinante ali que indique que ela seja mais de uma lista. Então, letra B ou letra D, singular. E aí ele diz o seguinte, singular indicando uma única lista ou singular indicando uma lista de várias coisas. Bom, vamos ler o que está aí no número 3. Se a gente precisar, a gente vai para o texto, no primeiro parágrafo, para poder fazer um entendimento melhor, para ver qual dessas duas a gente vai marcar, porque eu achei duas alternativas muito parecidas. É lista de compra de mercado, vídeo de cachorros fofos, os episódios da sua série ou podcast favoritos. Está meio que falando o quê, gente? De cotidiano, do dia a dia, né? Está indicando uma única lista? Aparentemente, sim. Está indicando uma lista de várias coisas? Uma lista pode ter várias coisas. Pode. Mas os vídeos de cachorros fofos também seria uma lista? Os episódios da série seriam uma lista? O podcast seria uma lista? Isso aí, quando eu fui fazer essa questão, sem ver o gabarito, eu fiquei na dúvida. Então, o que a gente faz? Vai para o texto e faz aquilo que eu falei com vocês toda vez que a gente for para o texto. A gente já sabe que é do primeiro parágrafo, então a gente numera. Ó, primeiro parágrafo aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, tem um espaço aqui, parágrafo. Parágrafo, opa. Parágrafo. Então, mais um aqui, número... Vou botar aqui para vocês, só um minutinho. Número 2. Foi? Cadê? Isso. 2, muito bem. Parágrafo aqui, mais um. 3. Parágrafo aqui. 4. Pronto. Foi. Então, é texto de 4 parágrafos. O termo lista está no primeiro parágrafo. Está aí aqui, ó. Está logo na nossa entrada do texto, ó. Não tem título, né? Tá aqui, ó. É lista, ó. Vamos ler. É lista de compras. É lista de compras do mercado. Perdão, vou ler de novo. É lista de compra do mercado, vídeos de cachorros fofos, os episódios da sua série ou podcast favoritos. É tanta coisa ao redor que fica quase impossível vencer a procrastinação. Gente, procrastinação é aquilo que você adia para fazer, não é? A pessoa que costuma adiar muito as coisas que são necessárias de serem realizadas, tá? Uma atitude comum e totalmente humana. Difícil é encontrar uma única pessoa que não tenha adiado a realização de alguma tarefa pelo menos uma vez na vida. Mas uma pesquisa está tentando ajudar quem sofre disso, principalmente as pessoas que têm vários problemas no trabalho, nos estudos e até na vida pessoal e familiar por causa disso. Gente, não me ajudou muito. Está falando de pessoas que adiam muito as suas atividades, os seus afazeres, mas não está falando se é uma lista... Vamos lá ver de novo? Ó, se é uma lista com várias...
singular indicando uma única lista ou singular indicando uma lista de várias coisas. Bom, qual foi a minha dúvida aqui? Se a gente for restringir só para a lista de compra de mercado, na minha opinião, seria a letra B. É uma única lista, porque a gente está falando da lista do mercado. Mas a banca deu a letra D, tá? É singular, indicando uma lista de várias coisas, né? E aí ele deu o sentido de que são muitos afazeres ao longo do dia que a gente acaba fazendo procrastinação de outras coisas necessárias, tá? Eu consigo ver também a letra B como uma possibilidade de resposta. É claro que se você for trabalhar com o sentido da letra D, é mais completa. Mas eu achei uma questão polêmica. Na minha opinião, a letra B não está de todo errada. Ela pode até estar incompleta, mas na minha visão, incompleto não é erro. Quando for assim, gente, que isso pode acontecer na sua prova, tente ver no sentido mais amplo, no sentido de maior completude uma coisa mais completa da alternativa, e tente marcar essa, tá? Mas, repito, acho uma questão polêmica, acho que é uma questão que pode sim ter derrubado muitos candidatos nessa prova, e acho que é pelo menos passível aí de debate, ok? Vamos para o número 4? Vamos para o número 4, que já está acabando a correção da prova de mecânica do ano de 2025 do Instituto Selecom, prova Cefet, estudantes do ensino médio para o curso de mecânica. Lembrando que nós vamos fazer outras provas do Cefet, mesmo que você não vá fazer a prova de mecânica, a prova de português ela pode te ajudar aí em outras questões. Número 4, na frase, abre aspas, ela já ouviu tantas histórias. Antes dá uma pausa aí, né? Não esqueci de falar a pausa. Pausa o vídeo se você ainda não fez a questão e tenta resolver. Pausou? Pronto, vamos tentar resolver. Vamos ver se já precisar ler o texto de novo, ou se não ou se não será necessário, tá certo? Vamos lá, gente. Na frase, abre aspas, ela já ouviu tantas histórias comoventes que agora está o quê? Publicando um guia baseado em pesquisa. O texto está esse termo aí, né, publicando, essa frase toda está no parágrafo 2 da linha 2. A palavra em destaque é um verbo no. Opa, questão de gramática. Muito provavelmente eu não preciso voltar no texto. Vocês repararam que 4 questões, 2 a gente não precisou ir no texto, a 1 e a 4, a 2 e a 3 a gente precisou ir no texto, mas não precisou ler tudo. Então, por isso que você tem que saber jogar o jogo. Tem horas que vai precisar voltar para ler tudo, mas tem horas que não. Então, ele quer saber o termo publicando, em que seria que ele é um verbo, né? Ele quer saber como está esse verbo. No infinitivo, gente, no infinitivo é muito fácil. Muito fácil. Infinitivo, quais são as terminações do infinitivo? São verbos que vão terminar em ar, ir ou por com acento, tá, gente? Porque se não tiver o acento, nós vamos ter uma preposição, não um verbo. Então, quais são os verbos que terminam com ar? Cantar, dançar, arrumar, não é? São verbos que terminam com ar. Com er, correr, varrer. Com ir, cair, sair. Compor, o próprio pôr, né? O põe, tu pões. Compor, repor. Então, está terminando com ar, er, ir ou or? Não. Está acabando com o quê? Com ando, né? Com NDO. Então, não. Aqui, ó. Vou até pintar aqui a terminação para vocês, ó. Está acabando com o quê, ó? Com ando. Né? Então, letra A, fora. Letra B, gerúndio. Gerúndio, qual é a terminação, gente? Ando, endo, indo. A palavra publicando está terminando com ando. Opa, está terminando com ando. Temos o nosso gabarito, né? Questão fácil para quem sabe um pouquinho aí de verbo, hein?
Gerúndio, gente. Publicando. Ando. Tudo que termina com ando é gerúndio. Publicando, dançando, gerando. Ou com endo. Comendo, descendo. Ou com indo, caindo, saindo. Questão fácil. Também não dá para você errar. Futuro do presente, gente. Olha, está publicando. Futuro, né? Futuro seria para amanhã, né? Estará publicando, né? Não, está publicando, está no presente. O sentido é muito mais presente. É um gerúndio no presente. Não tem nada a ver. Então, fora também, tá? Fora também. E, por fim, pretérito mais que perfeito. Tem alguma coisa aí no passado? Ó, está publicando? Não, gente. Está agora, presente, né? Então, questão mole para você matar. Não tem como errar essa questão, tá certo? Última questão da prova. São só 5 questões para a turma de mecânica. Vamos ver se esse ano eles vão manter apenas isso. 2 questões de gramática, 2 de interpretação. Veja que tem uma cobrança de gramática. Nós temos aí um texto verbal e não verbal, né? Temos um carro bem batido num poste, né? E o motorista está sendo algemado por um policial, e o motorista diz primeiramente: mas, seu polícia, o governo não liberou 25% de mistura de álcool. Sim, na gasolina e não no sangue, né? Fez aí o trocadilho de humor, né? É uma charge, né, gente? A charge tem esse tom de brincar, de ter humor e também de ter crítica, né? Porque nós temos uma crítica aí à questão do consumo do álcool e a direção no volante, mas também tem um certo tom de humor da questão do álcool, na questão do combustível e do álcool da bebida, né? Da cerveja, do vinho, enfim, todos aqueles produtos que têm álcool. Vamos ver se a gente vai precisar voltar no texto. Esse daí o texto era bem curtinho e até foi legal de fazer. Tem um outro aí também, que a gente mostra uma ciclofaixa, que é dividida pelos tracejados, mas a galera fez uma crítica ali, colocou uma cruz, porque quis dizer o quê? Que muitos ciclistas acabam morrendo ali naquele espaço, é essa mensagem, né? 2 charges aí, a primeira verbal e não verbal, a segunda apenas não verbal, apenas com imagens, que mesmo sem texto, a gente consegue fazer a inferência, o entendimento, por conta do que está sendo aí, portanto, apresentado. Vamos ler a questão para ver se a gente vai precisar ou não ir no texto, tá? As 2 charges abordam questões relacionadas à mobilidade urbana, e ao comportamento da população no trânsito, utilizando o humor para criticar atitudes irresponsáveis e a má utilização de políticas públicas. Ambas as charges, portanto, apontam para a necessidade de consciência e de responsabilidade no trânsito, tanto no uso de veículos motorizados quanto na valorização de meios de transporte mais sustentáveis, como a bicicleta. A primeira charge mostra um diálogo entre um motorista alcoolizado e um policial. Analise a seguinte reescrita da fala do policial. Abre aspas. Sim, na gasolina e não no sangue. A alternativa em que a reescrita apresenta erro de concordância verbal ou nominal é... Vejam, gente, ó, ele fez aí o autor da questão, ele fez um textão para falar de charge, comparou as charges, falou de veículo motorizado, mas ele não quer nada de interpretação. Ele só fez o quê? Para gastar a sua atenção, para você se cansar mais na prova e exigir que, mesmo cansado, você continue atento. É uma questão de concordância verbal. Sim, na gasolina e não no sangue. Ele fala aí de concordância verbal no enunciado da questão. Ele faz aí... essa frase aí nem é a questão da concordância, tá? É a questão do que ele estava citando ali do humor. Aqui, ó, ele quer saber agora o que tem erro de concordância verbal ou nominal. Então, a gente leu tudo aquilo e só perdeu tempo. Mas, no caso da questão, a gente tem que ler. A gente tem que ler para saber se vai voltar no texto, para saber se alguma coisa ali de cima vai pegar embaixo. E aí, gente, concordância verbal ou nominal, né? Basicamente, tem que concordar
o sujeito tem que concordar com o verbo, né? Os nomes têm que concordar com o verbo, e a gente vai ver aí o que está errado, né? Ele quer a errada. Outra coisa que vocês precisam ficar de olho, ó, ele quer o erro, ele não quer a certa, tá? Então, quase sempre pede a certa, mas nessa daí pediu o erro. Vamos lá. Sim, a liberação de 25% são para a gasolina e não para o sangue. Qual é o sujeito, gente? O sujeito é a liberação de 25% do álcool. Nós temos aqui o sujeito, né? Sujeito. A liberação, aqui, ó, reforçar para vocês, ó, pegar aqui a caneta. A liberação, ela está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, a liberação são? Não, né, gente? Erro! Erro total. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar o quê? No singular, né, gente? Então, é. Ele quer errada. Essa é a errada. Então, eu achei o meu gabarito, né, gente? Então, portanto, a alternativa certa aí, deixa eu marcar aqui para vocês, vou até agora marcar aqui, é a letra A. A de agora. A de a sua aprovação no Cefet. Vamos pensar assim. Vamos conferir as outras? Porque vai que a gente, né, se empolgou demais. Letra B. Sim, o governo permitiu a mistura na gasolina e isso não se aplica ao sangue. Qual é o sujeito, gente? Sujeito... Isso aí, ouvido aqui, ó. O governo. O governo está no singular ou no plural? Está no singular. Então, permitiu estar no singular certinho aí, tranquilinho para você saber que essa questão aí também está certa. A mistura de álcool está permitida na gasolina. Qual é o sujeito? A mistura de álcool. Verbo está no singular. Sujeito está no singular? Está no singular. Então, também está tudo certinho. Letra D, a nova medida é válida para a gasolina e não para o organismo humano. A nova medida está no singular, né? O verbo está no singular, válida está no feminino, gasolina está no feminino, está tudo concordando, gente. É a letra A. Matamos tranquilinha, perdão, a alternativa A, porque o verbo está no plural e ele deveria estar no singular, né? É isso, gente. Eu achei uma prova média. Eu quero ouvir a sua opinião. Quero que você me diga aqui no campo de comentários se você achou uma prova difícil, fácil ou média. Por que eu achei média? Porque, às vezes, alguns alunos têm dificuldade na questão do adjetivo, do advérbio, do próprio verbo. Então, tem que ter uma revisão em cima disso. Depois que eu corrigir as provas, eu vou trabalhar alguns conteúdos com vocês sobre isso aqui também no canal para a gente dar uma fortalecida nisso. Então, continue seguindo a gente, que é muito importante. E teve aquela questão também que eu achei polêmica da interpretação do plural ali e do singular da questão número 3 sobre a lista. Essa questão do verbo e a questão do advérbio são questões que você tem que ter muita atenção, mais do que propriamente apenas saber a regra. Então, tem que saber a regra e tem que saber aplicar, tá certo? Antes de ir embora, galera, dessa primeira prova, eu vou pedir para você se inscrever, botar aqui na tela, ativar o sininho, cadê, gente? Exibe aqui, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, que é muito importante para o nosso trabalho, tá certo? E eu te encontro no próximo conteúdo. Fique ligado aqui no nosso canal. Eu volto numa próxima. Até mais, pessoal!